Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um duelo, não de espadas, mas de habilidade e esperteza. Uma batalha entre dois homens super espertos, os mais espertos de toda a Grécia. De um lado, nosso protagonista, Autólico, e do outro, o rei Sísifo. Gente, eu sei, é nome grego, tá? Bem estranho mesmo. Mas você quer saber desse duelo? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Antes de contar o duelo, eu preciso te falar sobre uma característica bem interessante do Autólico. Como é que ele conseguia ser tão bom nos roubos que ele fazia? Ele tinha um superpoder. E a resposta é que quase é isso mesmo. Ele era um parente próximo de Hermes, aquele que é o mensageiro dos deuses, protetor dos viajantes, comerciantes e dos ladrões, lembra? Hermes era o mestre da astúcia e da lábia. E como um presentinho de família, ele deu para Autólico um dom divino, que é a habilidade de ser invisível aos olhos de quem ele quisesse ser e o mais importante, ele podia mudar a aparência de qualquer coisa que ele tocasse. Com um simples toque ali, ele podia fazer um cavalo branco ficar preto, um chifre de touro ficar reto, ficar curvo, ou até apagar as marcas de alguma coisa ou de algum ser. E ele não era só um ladrão, ele era um ilusionista, um mestre do disfarce. E é por isso que ele era considerado o maior ilusionista da Grécia, né? Mas aqui tem um detalhe simbólico bem bacana, né? Que essa habilidade, ela representa essa capacidade de alterar a aparência conservando a essência das coisas. O boi que ele rouba, por exemplo, continua sendo um boi, mas externamente ele consegue enganar as pessoas. E isso dá um poder de metamorfose, né? Que é essa arte de fazer o mundo ver o que você quer que ele veja, escondendo a verdade à vista de todo mundo. E é aqui então que vai entrar Sísifo, rei de Corinto. E para entender a gravidade do roubo que ele vai fazer agora, a gente tem que lembrar que na Grécia Antiga, o que significava ser rico, ter poder, antes de mais nada, era possuir grandes rebanhos de gado, ovelhas, cavalos. Eles eram um símbolo máximo de riqueza e de status também. Então o roubo do rebanho, né, que Autólico vai fazer, não era só um furto, é um ataque, né, quase uma humilhação pública. E o que acontecia era que noite após noite o Sísifo ficava vendo que ele estava sendo roubado, né? Mas ele não tinha como provar. E Sísifo não era um rei qualquer também não, ele era muito famoso pela inteligência e pela capacidade de enganar ou tentar, né, enganar até os deuses. Um homem orgulhoso e ele também não tolerava ser feito de bobo. Só que noite após noite, dia após dia, ele percebia que o seu rebanho estava diminuindo. Um boi sumia aqui, umas ovelhas acolá, e ele sabia que estava sendo roubado pelo vizinho, mas não tinha como provar. Ele suspeitava do Autólico, mas ele sempre que ia lá nas terras dele, ele só via animais completamente diferentes dos seus. E a frustração do Sísifo assim, era enorme. O Autólico, com seu toque mágico, roubava um boi branco com chifres longos. E quando chegava, né, em casa, ele transformava ele num boi, sei lá, branco de chifres curtos. Então, como é que ele ia provar o roubo? Palavra de um contra outro. E Sísifo passou semanas pensando numa solução. Como é que eu vou superar um poder desse? Como é que eu vou fazer, né? E ele pensou em marcar os animais de um jeito que o Autólico não pudesse ver nem apagar. E ele teve uma ideia, assim, genial, gente. Ele não marcou o pelo nem os chifres, né? Ele pegou uma ferramenta, né, e gravou uma inscrição na parte de baixo dos cascos de todos os animais que ele tinha. Uma marca que ninguém ia ver, a menos se ele soubesse exatamente aonde procurar. E ele escreveu assim: esse animal foi roubado por Autólico. E aí, né, como esperado, seus bois premiados começaram a sumir durante a noite e no dia seguinte ele foi até a propriedade do Autólico. E a cena era a mesma de sempre. Ele estava lá, sorrisinho no rosto, negou tudo, e Sísifo falou assim: ó, veja meus animais, nenhum deles, né, Sísifo, se parece com o seu.
Ele manteve a calma, olhou para um boi meio suspeito e falou assim: olha, Autólico, é verdade, eles parecem ser bem diferentes mesmo. Mas vamos fazer uma coisa? Põe esse boi para andar um pouquinho nessa terra fofa. Autólico estava lá tranquilo, né, sabendo que a mágica dele era perfeita, deu de ombros e deixou o animal caminhar na terra. E foi aí que tudo deu errado, porque cada passo que o boi dava, ele deixava uma marca na poeira. A marca, né, secreta ali de Sísifo. E ele conseguiu então pegar o ladrão, porque toda vez que o boi andava, né, ele deixava aquela frase embaixo: eu fui roubado por Autólico. Gente, vocês conseguem imaginar a cena? O ladrão foi pego então, né? E aqui que acontece uma coisa super inesperada, porque em geral a gente vai esperar raiva, vingança, briga, né? Mas não de Autólico, não. Isso revela muito sobre o caráter dele, né? Ele não ficou com raiva, ele ficou fascinado. Ele viu em Sísifo, né, um intelecto à sua altura. Em vez de buscar revanche, ele reconheceu o valor do adversário ali e soube dar valor a essa genialidade, mesmo que ela tenha sido usada contra ele, né? É um tipo de uma aceitação dos acontecimentos e de que existem pessoas melhores do que a gente. Afinal, perder faz parte da vida. E se você pensar bem, né, não dá para achar que a gente vai ganhar sempre durante a vida toda. Então Sísifo venceu o Autólico e tá tudo bem. E essa admiração dele foi tão grande que ele convidou Sísifo para ser seu hóspede de honra. E foi durante essa estadia que Sísifo se envolveu com a filha de Autólico. E dessa união, sabe quem nasce, gente? Um dos maiores heróis da Grécia, que é Ulisses. No final da história, o legado de Autólico não foi de um ladrão qualquer, né? Mas uma linhagem que na mitologia representa a inteligência que vai mudar o curso da história. E aí, o que você achou desse duelo? Uma prova de que na mitologia, né, os heróis não vão ser pela força, mas muitas vezes pela astúcia. Agora me diz aqui, qual é a outra grande rivalidade entre seres mitológicos, heróis, que você quer ver por aqui? Deixa a sua sugestão nos comentários. E se você gostou de desvendar esse caso, não esquece de dar seu like e se inscrever aqui, porque toda semana tem vídeo novo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!